Boa noite, pessoal. Nós já vamos começar, tá bom? Voltei. Deu certo? Boa noite. Boa noite. Eu só estou tentando conseguir compartilhar minha tela aqui, que eu já acho que eu já vou conseguir. Vê se vai dar certo aqui, que a gente já Deu. Aí deu. começa já. Deu certo, Tiagão. Beleza? Boa noite a todos. Desculpa aí, ó, o nosso pequeno atraso, a gente estava com alguns problemas técnicos aqui, mas a gente já vai começar e eu quero começar essa aula dando uma boa noite a todos. É uma alegria poder estar com vocês, mais uma aula. Para aqueles que estão chegando agora, né, é a primeira aula que estão assistindo, a gente dá as boas-vindas, deseja que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu lar, e essa decisão que você tomou de estar vindo aqui estudar a Bíblia com a gente. Hoje, a gente vai ter um convidado especial, que é o pastor Moisés Matos, que aceitou com muita alegria o nosso convite, e a gente também tem a alegria de poder estar te recebendo, pastor, viu? Deus abençoe ricamente. Amém. Use grandemente hoje, ao estar explanando a palavra aqui conosco. Eu quero fazer aqui uma pequena apresentação para que vocês conheçam o nosso professor dessa noite, é o Moisés Matos. Ele é graduado em Teologia em 1989 e concluiu seu mestrado na mesma área, em 2000, pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Ele cursou também a pós-graduação em Gestão de Informação e ele serve à Igreja Adventista desde 1990 como professor de ensino religioso e pastor distrital também, departamental e administrador. E atualmente ele exerce sua atividade como pastor na Associação Paulista Oeste da UCB. Que Deus abençoe o senhor ricamente, e a cada um também que está aqui na sala, que nós possamos ter um aprendizado e pedir que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo. E nesse momento eu quero mesmo começar essa aula fazendo uma oração especial antes de passar a palavra ao pastor, que a gente possa, nesse momento, curvar nossas frontes para falar com Deus pedindo a direção dele. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, como é bom podermos, pela Tua maravilhosa presença, pela Tua maravilhosa bondade, nos conceder estarmos aqui reunidos para estudar a Tua palavra. Nós queremos agradecer porque o Senhor conduziu aqui o pastor Moisés Matos para aceitar esse convite, estar aqui estudando conosco, e cada um que entrou nessa sala nessa noite, obrigado porque estamos aqui para mais uma vez ouvir a Tua voz. Pedimos, por favor, que o Teu Santo Espírito tome conta de tudo, nos abrindo a mente, o entendimento, e que assim possamos sair daqui, ó Deus, transformados, restaurados pelo poder da Tua palavra. Nós pedimos a Tua direção, fazemos isso, pedindo a Tua bênção, não só para nós, mas para nossos familiares também. Essas bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, entregue aqui a palavra para o Senhor, pastor. Deus abençoe. Tá ótimo, que bom. Ô, Tiago e amigos, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado em... já era para estar aqui numa outra ocasião, não é? Eu acho que alguns de vocês me conhecem, alguns talvez não me conheçam ainda. Como o Tiago falou, eu sou pastor há 35 anos, já estou quase chegando lá, né? Daqui a pouco eu vou estar na minha aposentadoria, se Deus permitir, né? Mas eu estou muito feliz de estar com vocês e quero dar os parabéns, porque é uma coisa rara, né? Gente se reunindo para estudar a Bíblia de forma mais profunda, para, de fato, conhecer a palavra de Deus, né? E o Tiago me falou de vários assuntos, e eu pensei em vários assuntos também, mas eu pensei num assunto que nós falamos, debatemos, e como igreja a gente estuda, pessoas de diferentes religiões estudam esse tema, mas parece que essa é uma área assim que a gente precisa sempre estar enfatizando, sempre estar falando sobre ela, para que ela fique bem clara. É de fato um assunto difícil, mas Deus revelou muita coisa na sua palavra. E eu queria que colocasse o segundo slide, e o título da palestra, na verdade, está no segundo slide, que é Unidade e Pluralidade de Deus. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aí. Quem está com a Bíblia aí, pode ser no celular, pode ser em papel. Abri-la em Deuteronômio, capítulo 6. Pode clicar no próximo slide também, Tiago, por favor.
e já na primeira pergunta, capítulo 6, versículo 4. Esse é um verso que faz parte do livro de Deuteronômio, mas que é muito usado pelos judeus. É o chamado Shema, né? Que é ouve, ó Israel, né? E o capítulo 6, verso 4 diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, baseado nesse verso, muitas pessoas têm uma dificuldade para aceitar, por exemplo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque eles dizem não são três deuses, a Bíblia fala de Deus único. Então, a minha questão, que eu começo falando, é que nós precisamos entender, explicar o que significa único Senhor. A palavra único aí, qual é o sentido dessa palavra? Né? Então, ao mesmo tempo que Deus é único, na Bíblia você tem vários textos que mostram Deus como plural. Por exemplo, você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra em Gênesis 1, verso 1. Um verso conhecido, nós podemos até citá-lo de cor. A gente não precisa sofrer muito para citar esse verso, mas eu vou ler, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Todos nós sabemos que os hebreus, eles tinham singular, dual e plural, né? E quando você vai para Gênesis 1, a palavra Deus aqui não está no singular, né? Por incrível que pareça, ela não está no singular. Aqui a palavra Elohim é Deus, na verdade, no plural. Né? Então você poderia colocar ali só a palavra El, que é Deus, no sentido singular, Deus. Não, mas ele colocou no plural. E por que não está traduzido em português como no princípio deuses criaram o mundo? Para evitar o que chamamos de politeísmo. Né? Nosso Deus é único, mas que se manifesta em três pessoas. Um outro texto que eu queria que você lesse, você certamente já leu esse texto, é Gênesis 1, 26 e 27, falando dessa pluralidade de Deus. Olha só o verso de Gênesis 1, 26. Né? Diz assim o texto bíblico: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. O que te parece que tem aqui? Singular ou plural? Plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, o que você tem aqui? Você tem uma aparente dificuldade, né? Se você toma Deuteronômio 6:4, o que você encontra? Você encontra a singularidade de Deus, Deus único, né? Mas você vai para Gênesis 1, verso 1, Gênesis 1, 26, que eu acabei de ler, e Gênesis 11, verso 7. Por exemplo, Gênesis 11, 7 é aquela história da Torre de Babel, né? E aí Deus desce para ver, né? E o verso 7 diz assim, Gênesis 11, 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Note que ele está falando no plural, vinde, desçamos. Então, nós só temos um caminho aqui, né? É entender que na Bíblia Deus é único, mas Deus é uma unidade composta, não uma unidade simples, para falar em termos da matemática. Né? Nós temos que entender aqui o que podemos chamar de pluralidade de Deus, certo? Que se manifesta em três pessoas. E aí o próximo slide, Tiago, se você puder colocar. O próximo slide é bastante interessante também. Ele fala sobre Deus como um ser plural. Aparece várias vezes na Bíblia Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Então, por exemplo, um texto que vai aparecer na tela depois, se puder abrir a sua Bíblia, um texto que é muito claro, é Mateus capítulo 3, é o batismo de Jesus. Então, você vai para Mateus 3, versos 16 e 17, o texto bíblico diz assim, batizado Jesus saiu logo da água. Quem você tem aqui? Jesus, certo? Jesus saiu logo da água, diz o verso 16. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui você tem a segunda pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E então o verso 17 diz assim,
E eis que veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, aqui está Deus o Pai, em quem me comprazo. Então nós temos 3 aqui, né? Eu sei que vocês vão ouvir muitas vezes as pessoas dizendo assim: não, na Bíblia muitas vezes aparece só o pai e o filho, então só tem 2. Hoje há um grupo por aí que supostamente é um movimento separado do adventismo, que diz: ah, não, na verdade são só 2, aparece só o pai e o filho, o Espírito Santo não aparece, olha só. Mas aqui nesse texto está muito claro que aparecem 3. E outra coisa, o fato de aparecerem só 2 não quer dizer que tem só 2, só 2 pessoas, né? Há situações que aparece só um, só Jesus Cristo. Há situações que aparecem 2 e há situações que aparecem os 3 de forma completa. O outro texto muito conhecido é esse aí que está na tela, que é 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Olha só esse texto. 2 Coríntios 13, 13, diz assim: aquela famosa bênção apostólica, né, que a gente usa sempre no final da Santa Ceia, pelo menos eu uso, né? Uma bênção que a gente dá ao povo no final da Santa Ceia, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, 1, né? O amor de Deus, 2. E a comunhão do Espírito Santo, 3. Sejam com todos vós, né? Depois você vai para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Procura aí na sua Bíblia e observe que aqui aparecem também os 3. 1 Pedro 1, verso 2, diz assim: graça. 1 Pedro 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Né? Então, você tem aqui uma colocação do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, melhor dizendo, onde ele fala de Deus, fala de Jesus, né? E mais adiante ele vai falar também do Espírito Santo. Então, aliás, eu li a segunda epístola, na verdade é a primeira epístola, né? Capítulo 1, verso 2, assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, 1, em santificação do Espírito, 2, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, 3, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, você percebe que aparece aqui os 3. E o terceiro texto, que é Mateus 28, 19. Você todo mundo sabe de cor, mas eu vou reler, porque esse texto hoje dá muito pano para manga, né? Eu lembro que, numa ocasião no Rio Grande do Sul, numa noite muito fria, numa bela cidade do interior do Rio Grande, eu fui fazer uma palestra sobre a Trindade, porque havia lá um grupo de pessoas que estava questionando a doutrina da Trindade. E um menino me desafiou, né? Porque eu citei esse texto de Mateus 28, 19 como uma prova dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ele disse, né, e de forma muito ousada e muito sem informação, de que esse texto não está nos melhores manuscritos. Mas, para a tristeza dele, esse texto está nos melhores manuscritos, ele não está em alguns manuscritos, não é? E eles têm uma tese nesse texto que eu vou explicar depois um pouquinho melhor para você entender por que se diz que esse texto não aprova a doutrina da Trindade. É Mateus 28, verso 19, que é o ide de Jesus, né? Ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome. Note que ele não diz nos nomes, ele diz em nome, é o nome da divindade. Em nome do Pai, a divindade se manifesta em 3, né? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os 3 estão aqui. Não tem como você tirar esses 3, separá-los, digamos, ou dizer aqui só está falando de um. Né? No passado, houve uma doutrina errada no cristianismo chamada sabelianismo. Sabélio era um sujeito que se achava inteligente e ele criou uma teoria, né? A teoria de que, na verdade, esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo não existe. Existe só Deus único, e esse Deus único ele se manifesta às vezes como Pai, às vezes como Filho, e mais recentemente se manifesta como o Espírito Santo. Então, você percebe que há aqui uma
digamos assim, um erro, né, dessas pessoas. E aí vem uma pergunta, né? Por que muita gente questiona Mateus 28:19, dizendo que esse não é um texto que está nos manuscritos? Primeiro, porque não conhece manuscritos. Segundo, quem é que inventou essa moda de que não está nos manuscritos, que isso foi colocado depois, porque lá no livro de Atos os cristãos batizavam só em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que essa fórmula foi uma interpolação, ou seja, foi anexada depois que Jesus falou e tudo mais. Na verdade, isso aí vem de um grupo chamado método crítico histórico. O que é o método crítico histórico? Existem várias escolas de interpretação da Bíblia, né? Então, uma das escolas é esta. Esta escola, ela surge para contestar a Bíblia, na verdade. Então, eles não acreditam nos milagres da Bíblia, eles não acreditam na opção de coisa. É uma coisa assim meramente acadêmica. Eles rejeitam os milagres da Bíblia, eles tomam os livros da Bíblia, e, por exemplo, as profecias, eles dizem, não, isso aí não tem profecia, isso foi escrito depois que tudo se cumpriu. O livro de Daniel, por exemplo. O livro de Daniel não foi escrito lá no 6º século antes de Cristo, foi escrito lá no 2º século, quando tudo já tinha passado, eles colocaram lá como sendo profecia, mas não é profecia, é o que eles dizem, né? Então, essa é uma teoria diabólica, porque senão você perde da Bíblia a sua essência, como palavra de Deus. E nesse caso, então, eles dizem que Mateus 28:19 também é um caso desse que foi colocado depois, segundo eles. Mas nós entendemos que isso é original, foi Jesus que falou, e ele está ali. E isso prova que Deus se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas, 3 pessoas distintas, 3 pessoas totalmente alinhadas com o pensamento de nos salvar. Mas são pessoas distintas. Se você tomar João 3,16, eu gosto de João 3,16, o que você tem? Você tem Deus, o Pai, providenciando a salvação. Deus amou o mundo. Que fez o quê? Que deu o seu filho unigênito. Aí você tem Jesus Cristo. Então você tem o Pai e você tem o Filho sendo doado para morrer por nós, certo? E aí você anda um pouquinho mais no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 16, quem é que aparece então em cena? O Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos indica Cristo para sermos perdoados, para sermos purificados, que nos leva a ter uma relação com Jesus Cristo. Compreenderam? Quer dizer, então, você tem na Bíblia os 3 trabalhando em nosso favor. Então, isso vem atestar a tese inicial aqui da nossa discussão, que, embora Deus seja único, ele é plural também. Ele se manifesta em 3 pessoas diferentes, com o mesmo poder, com a mesma graça, com o mesmo amor, mas que coexistem, certo? E eu vou terminar, a palestra não é tão longa. Eu não sei, Tiago, se o pessoal costuma fazer perguntas ou alguma coisa assim, mas eu vou usar mais alguns minutos para a gente fechar esse assunto de forma bastante simples. Você tem unidade e você tem pluralidade. E aqui nesse item 4, que está aqui circulando, você vai perceber que a gente responde aquela pergunta básica do início da nossa discussão. Deus, afinal de contas, é plural ou Deus é único? Porque Deuteronômio 6,4 diz que Deus é único, né? Deus é único. Então, não poderia estar manifestado em 3 pessoas. Eu sempre faço aquela ilustração simples, né? Uma ilustração muito simples. Você tem aqui na sua mão um cacho de uvas, certo? Você tem uma unidade aqui e você tem muitos grãos de uva nesse cacho. Isso aí nós chamamos de uma unidade o quê? Composta. Ou seja, tem muitos grãos de uvas, mas é um cacho só. Isso é unidade composta. Se eu tivesse só um grão de uva aqui na minha mão agora, na ponta do meu dedo, seria o quê? Uma unidade simples, uma uva só. Então, quando a gente vai para Deuteronômio 6,4, que diz que Deus é único, que unidade é essa? É unidade simples ou é uma unidade composta? E aí vem a explicação do famoso hebraico, né? O chamado echad, o errad, como você queira dizer, que é uma palavra hebraica para único ou unidade. Essa palavra, ela é usada, por exemplo, em Gênesis 2, verso 24 também.
E se você abrir agora a sua Bíblia, vai achar esse texto de forma muito clara. Que texto é este, pastor? Esse é o texto que se usa para o casamento, a união entre homem e mulher. O verso 24 diz assim: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa expressão uma só, ou um só, é a palavra hebraica errada, que é a mesma que está em Deuteronômio 6,4, que demonstra unidade composta. Ué, mas não são duas pessoas que estão casando? Mas no conceito bíblico, na unidade composta, os dois se unem e formam um casal, formam um matrimônio. Quer dizer, é uma unidade composta. Né? Um outro texto que também fala disso é Gênesis 1,5, que você pode ler depois. Enfim, há outros textos. Deixa eu dizer uma coisa. Esses dias eu estava lendo aí um material interessante, onde um indivíduo dizia, um entendido de hebraico dizia, do Antigo Testamento, de que na Bíblia há pelo menos 2.000 vezes que o nome de Deus aparece não no singular, mas no plural. Aí vem um cara e diz assim, não, isso aí é plural de majestade, porque esse era um costume, né? Deus, assim, de forma modesta, ele diz, nós, né? Nós vamos formar o homem à nossa imagem, desçamos e confundamos, ele diz nós, mas na verdade Deus é único. Bom, em primeiro lugar, esse recurso do plural de majestade, ele vem muito tempo depois de que a Bíblia foi escrita, então não pode ser usado para isso. Né? Esse seria, de fato, um problema sério. Né? E aí você tem essas palavras que dão um contraste. O errado dá o contraste. Ele mostra que isso é uma unidade composta. No caso de Gênesis 2,24, de dois, na verdade, forma uma só carne. Agora, qual é a palavra que os hebreus usavam para único no sentido de um só? Né? No sentido de singular. Né? É Gênesis 22,2. Você conhece também essa história? Onde Abraão é chamado para sacrificar o seu filho Isaque, e aí Deus faz um desafio para ele. Né? E no capítulo 22 de Gênesis, no verso 1, no verso 2, diz assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. A palavra que está aí é Iahide, diferente da palavra de Deuteronômio 6,4. Isaac era o único filho legítimo de Abraão com Sara. Então, ele diz, o único também tem o sentido de amado. Às vezes é traduzido, no caso de Salomão, foi chamado do amado. Ele é amado no sentido de singularidade. Então, você tem aqui esse contraste, a diferença entre único no sentido de composto, de unidade composta, e único no sentido de unidade simples. Então, uma coisa tem que ficar clara para nós. Às vezes é difícil a gente falar disso, porque pode confundir com politeísmo, com vários deuses, mas uma coisa é verdade. É muito complicado você negar a pluralidade de Deus na Bíblia, a partir do Antigo e do Novo Testamento também. Né? Então, a minha pequena palestra tem esse objetivo, né? Digamos assim, enfatizar esse aspecto, não que são três deuses, nós sabemos disso, é um Deus só, mas que misteriosamente se manifesta em três pessoas, os três fazendo o trabalho. E aí há uma implicação, há várias implicações. Eu estou trabalhando numa série para os domingos à noite, na minha igreja, sobre alguns assuntos, algumas doutrinas bíblicas, né? E eu vou trabalhar de uma forma diferente. Eu vou trabalhar sobre implicações das doutrinas. Por que se eu crer assim, no que isso implica? Que diferença vai fazer? Né? Por exemplo, eu creio na mortalidade da alma. Por que eu não creio na imortalidade da alma? Se eu creio na imortalidade da alma, o que anula nas outras crenças que eu tenho, nas outras práticas religiosas que eu tenho? Porque há uma influência. Não é? E aí, nessa questão também, um dos temas vai ser o seguinte, por que eu creio na Trindade e não creio no unicismo, por exemplo? O que isso implica em outras doutrinas bíblicas, em outros sentidos bíblicos? Né? Em primeiro lugar, uma das coisas que implica é a própria pessoa de Deus. Né? Você vai a 1 João 4,8, lá diz o quê?
Deus é amor, certo? Eu te pergunto, um sujeito sozinho pode amar? Ele precisa ter alguém para amar. Então, a divindade precisa de ter duas, no caso, três pessoas, para que haja correspondência entre eles. Quer dizer, então, se chamássemos Deus de amor, mas se ele ama só ele mesmo, dentro da divindade, o amor surge na divindade, surge no seio de Deus. A Bíblia diz, Deus é amor. Quer dizer, parte dele o amor. Quer dizer, se lá na divindade, no seio da divindade, não há amor, há egoísmo, então. Mas para haver amor, precisa ter mais de um. E nesse caso tem três. Então, a divindade é um exemplo do mais perfeito e sincrônico amor. Essa é a tese que eu defendo. Então, que a gente possa pensar um pouquinho nisso, né? Eu sei que há muita coisa há muitas teorias por aí. Ah, não, porque Deus é único e você não pode crer na Trindade, porque Trindade veio do paganismo, né? Ou dizem assim, Trindade veio do catolicismo, né? Outros têm umas teorias assim, não, a Trindade é alguma coisa que surgiu em 1980 no Adventismo, quando escreveram o livro Nisto Cremos. Tudo isso é balela, tudo isso é conversa mole, porque está mais que provado que a doutrina da Trindade surgiu lá com os pioneiros. Alguns não criam, é verdade, mas alguns deles criam ou passaram a crer. E foi o caso de Ellen White, que escreveu nos seus livros sobre este assunto da pluralidade de Deus, certo? Não são três deuses, é um Deus só, mas que se manifesta em três pessoas. Então, eu espero ter contribuído, não sei se foi bom, se ficou claro. Tiago, aí você está com a palavra agora, depois eu faço oração. Muito bom, pastor, a gente poder estar vindo de encontro com essas verdades profundas. Muito mais a gente tem a aprender, com certeza. Mas a gente vai pegando todas essas nuances que a gente vai aprendendo aqui cada segunda-feira para ter, assim, a certeza de que esse Deus que é triuno, que é poderoso, que é amor, é que está conduzindo toda essa nossa jornada de estudo. E eu aproveito que a palavra está comigo de agradecer o pastor, né, pelas palavras, pelo estudo que nós tivemos aqui, essa pequena palestra, mas com profundo conhecimento, que faz realmente diferença na nossa vida, e agradecer também a todos que estão aqui, e já lembrando que nosso encontro é semanal, toda segunda-feira à noite a gente vai estar aqui, se Deus quiser, e para poder extrair da palavra dele poder, força, para continuar vivendo, continuar fazendo a vontade dele e se preparando para que Amém. Muito em breve ele possa voltar a nos buscar. Amém. Pastor, muito obrigado, nossa eterna gratidão, e a gente gostaria de encerrar, então, essa aula com a oração do Senhor. Pois não. Vamos orar. Muito obrigado a todos, viu? Eu fico feliz de estarmos juntos aqui. Oremos, bom Deus e Pai, nossa gratidão ao Senhor por esse pequeno estudo que tivemos da Tua Palavra, nos mostrando a Tua grandeza, nos mostrando o Teu amor e nos mostrando o Teu propósito de nos salvar. Nos mostrando de que o Pai deu o Filho para morrer por nós. O Filho morreu por nós e executou o plano da salvação. Mas o Espírito Santo nos lembra constantemente desse plano e ele apela ao nosso coração para aceitar esse plano, para termos os nossos pecados perdoados, a nossa vida transformada e andarmos com Jesus e um dia estarmos com ele por toda a eternidade. Nós, muitas vezes, não conseguimos entender tudo, mas nós ficamos com aquilo que a Tua Palavra nos revela. Que o Senhor continue a nos iluminar e que, assim como o Senhor inspirou os profetas, o Senhor ilumine nossa mente para que tenhamos uma mente retentiva à Tua Palavra. Obrigado por esse grupo especial de irmãos, de irmãs, de amigos que tem se reunido aqui periodicamente para o estudo da Palavra. Que o Senhor continue com o seu Espírito Santo trabalhando na vida de cada um deles. Na vida particular, na vida familiar, no trabalho, na vida emocional e, acima de tudo, na vida espiritual de cada um. Dá-nos da Tua graça, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças, irmãos. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Até a próxima. Até a Boa noite, segunda. boa semana. Boa noite.